Salve, salve empreendedor, salve, salve empresário, comerciante. E aí, tudo bem? Eu espero que sim. No último dia 30/4 de 2021, do ano corrente, o STF declarou constitucional a incidência de imposto de renda sobre depósitos bancários de origem não comprovada. Eu tive várias pessoas me perguntando, alguns clientes, sobre essa matéria. Eu estou gravando esse vídeo aqui para trazer um pouco de clareza, um pouco de luz sobre isso. Será que eu terei os meus depósitos bancários com incidência de imposto de renda após essa decisão? O que muda na prática? Se você tem dúvidas sobre esse tema, assista esse vídeo até o final e fique por dentro. Se você é nosso cliente aqui da Atos e Fatos, nosso cliente da nossa base de clientes, é um vídeo orientativo e muito importante que você veja até o final. Vem comigo e fique por dentro. O que muda na vida do empresário, na vida da empresa, na vida do contribuinte pessoa física após essa decisão do STF no dia 30/4 de 2021 sobre a incidência de imposto de renda nos depósitos bancários sem comprovação, sem que você consiga comprovar a origem? O que muda? Eu vou passar aqui o meu viés, o meu ponto de vista sobre a base, o raciocínio que eu criei sobre a pesquisa, olhando a decisão do Supremo Tribunal Federal e alguns materiais que já estão na internet. O que muda? Basicamente não muda nada essa decisão para o contribuinte e para a pessoa jurídica. Como assim não muda nada? Por que eu estou comentando isso? Antes de a gente entrar e falar um pouquinho sobre a decisão, a ação que o contribuinte que estava sendo demandado, que a Receita Federal estava cobrando o imposto de renda sobre depósitos bancários, chegou até o Supremo e no dia 30 agora houve a decisão com repercussão geral. Antes da gente falar desse tema que está muito em voga agora na mídia, nas redes sociais, na internet, até mesmo na televisão, antes da gente falar desse tema sobre o imposto de renda de depósitos bancários, eu vou comentar aqui uma decisão anterior ainda do Supremo, lá no ano de 2014, que de alguma forma faz um link agora também com essa decisão. Se você é nosso cliente aqui da Atos e Fatos Contabilidade, cliente da nossa base, acompanhe esse vídeo até o final porque ele é importante. Eu quero que você tenha essa visão. Na administração dos seus negócios é importante que você tenha essa informação que eu vou te passar aqui como seu contador. Vamos lá. Lá no ano de 2014, o Supremo Federal, o STF, já tinha se manifestado sobre um tema parecido com esse. Vamos lá. Existe a Lei Complementar 105 de 2001. Essa lei complementar ela dispõe sobre o sigilo das operações das instituições financeiras e da outras providências. Ou seja, a Lei Complementar 105 de 2001 é a Lei de Sigilo Bancário. A Lei de Sigilo Bancário. E lá no ano de 2014 o STF se pronunciou sobre o artigo 6º dessa lei. Eu vou ler aqui rapidinho o artigo 6º da Lei 105 de 2001, LC 105 de 2001. Artigo 6º. As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósito e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Lá no ano de 2014, o STF já se manifestou dizendo que o artigo 6º da Lei 105 de 2001, a LC, Lei Complementar 105 de 2001, onde o artigo 6º dessa lei ele é constitucional, que a Receita Federal, tanto ali as autoridades federais, estaduais e municipais, somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes às contas de depósito e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso. Teve uma discussão em anos anteriores, onde o STF disse que esse artigo, o 6º da LC 105
105 de 2001 disse que é constitucional, que não se trata de uma quebra de sigilo bancário esse artigo, porque os bancos, eles têm ali, os bancos, cooperativas, eles têm a obrigação de manter o sigilo bancário sobre as suas informações, sobre as suas movimentações. E que quando a Receita Federal ela faz a requisição perante a instituição bancária, tá? Porque ela está com dúvida, ela quer apreciar, ela quer visualizar mais de perto situações sobre a sua movimentação bancária. Quando a Receita Federal ela entra em contato aí com as instituições bancárias e pede essas informações, e isso tem acontecido, tá? Isso tem acontecido, tem acompanhado isso em 2021. Quando a Receita Federal faz essa requisição para acompanhar, visualizar como está ali a sua movimentação, não se trata de uma quebra de sigilo, e sim um repasse. A instituição bancária tem a obrigação de manter o sigilo. Quando a Receita ela requer essa documentação, esse sigilo é simplesmente repassado para a Receita Federal, onde a Receita ela não pode contar nada para ninguém, tem que se manter em sigilo com ela também. Não seria uma quebra de sigilo, e sim um repasse desse sigilo para a Receita Federal. É lógico que ninguém gostaria que a Receita Federal, mesmo estando tudo certo, fizesse esse acesso, mas lá em 2014 já foi declarada a constitucionalidade do artigo 6º então da Lei Complementar 105 de 2001, onde a Receita Federal ela não precisa entrar com uma ação judicial para conseguir aí a visualização, ter acesso às suas informações. A Receita Federal, desde o ano de 2014, isso já é pacificado no STF, ela não precisa necessariamente ter uma ação judicial para conseguir acesso às suas informações bancárias. E isso vem, essa decisão foi baseada ali, se a Receita Federal necessitasse de entrar com uma ação judicial para conseguir toda essa informação, foi levada em consideração a questão da obrigação de pagar tributos, aonde os tributos são aplicados, a importância da aplicação desses tributos, e quando a pessoa jurídica ou física que estivesse sendo demandada, se ela tivesse esse tempo, tivesse essa prerrogativa da Receita Federal ter que entrar com uma ação, a pessoa poderia sacar os dinheiros, levantar o dinheiro de conta, e a Receita não conseguiria então fazer aí uma fiscalização efetiva. Basicamente, o artigo 6º então da LC 105 de 2001 é constitucional, e a Receita Federal ela pode a qualquer momento estar solicitando para a instituição bancária mais informações sobre as suas movimentações. E por que eu estou trazendo essa informação lá de 2014, da Lei 105 ali de 2001, que é a Lei do Sigilo Bancário, trazendo para cá, para o dia 30/4 de 2021? Porque agora, então, no dia 30/4 de 2021, o Supremo, mais uma vez, ele, de alguma forma, reiterou o que já acontecia. Já acontecia, mas já acontecia no sentido da Receita Federal estar fazendo a fiscalização, estar cobrando imposto de renda sobre esses valores, muitas vezes em depósitos que você não tinha origem. Isso já acontece, não é de hoje, não é de ontem que esse tipo de ação pela Receita Federal já acontece. Mas esse contribuinte, demandando via judicial com a Receita Federal, uma demanda judicial entre a Receita Federal e esse contribuinte, ele levou até o STF a discussão se a Receita poderia ou não tributar os seus depósitos bancários. E ali ele usou uma série de argumentações jurídicas para tentar que não fosse possível, e o STF então declarou no dia 30 a constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430 de 96, que diz o seguinte, o artigo 42, caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove mediante documentação hábil, idônea, a origem dos recursos utilizados na operação. Olha que ponto importante aqui desse artigo 42 que eu estou comentando com vocês. Vou pedir para nosso querido editor colocar em tela o artigo 42 da Lei 9.430,
que diz nessa parte muito interessante, em relação aos quais o titular, pessoa jurídica ou física, regularmente intimado, não comprove mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados na operação. Ou seja, para que você tenha incidência de imposto de renda sobre os seus depósitos bancários, tá? Para que isso venha a acontecer é porque você fez coisa errada, tá? Mas para que isso venha a acontecer, a Receita Federal ela tem que ter um processo fiscalizatório em curso, em andamento, e ela pode então requerer aí para a instituição bancária essa movimentação. E você não conseguindo comprovar com os documentos idôneos e hábeis sobre aquelas operações, que você já fez a tributação ou que esses valores não seriam tributados por tais motivos, a Receita Federal, então, ela pode fazer a tributação. E você que é nosso cliente aqui da Atos e Fatos, eu quero chamar a atenção para um ponto importante sobre esses temas que a gente está discutindo aqui. A importância de manter a contabilidade de maneira regular. O que é isso? É de você alimentar, de você enviar, encaminhar por meios digitais, por meios físicos, não importa, mas a importância de você alimentar o escritório de contabilidade que te atende para que nós possamos fazer um bom trabalho de registro dessas informações. Tá? É necessário aí fazer todo o registro de todas as entradas, de todas as saídas que entram dentro das suas contas bancárias, dos valores que você tem em depósito, para que, caso a Receita Federal venha a requerer essas informações, nós tenhamos condições de comprovar para a Receita Federal a origem daqueles valores, se foram tributados ou não, e se foram tributados, ok, e se não foram, por que não foram tributados. Muitas vezes as empresas elas podem receber valores dentro das suas contas bancárias que não necessariamente elas são receita, são valores que você tem que levar à tributação. E aí fica mais latente ainda, fica mais latente a importância de você ter a contabilidade regular, porque dessa forma você tem, numa situação dessa, como comprovar. Caso você não alimente a empresa de contabilidade que te atende de maneira substancial com essas informações, a sua contabilidade ela pode ficar frágil e não conseguindo comprovar efetivamente a origem desses valores e você vir a ter que pagar impostos, talvez aí sobre onde não necessitaria. Agora, se você está sonegando, não está emitindo todas as notas fiscais sobre os seus serviços, sobre as suas vendas, e além disso você está depositando isso em conta bancária, aí você está passível de ter problemas sim com a Receita Federal e, infelizmente, a gente não tem como comprovar isso via contabilidade quando existe a sonegação. O conselho é de você precificar de maneira correta o seu produto, seu serviço, onde você consiga colocar o imposto dentro dessa conta para que você possa aí seguir de maneira tranquila e caminhar para a prosperidade junto aí ao seu negócio. Pessoal, o vídeo está ficando um pouco extenso, é uma matéria um pouco mais densa e caso você tenha ficado ainda com alguma dúvida, pode entrar em contato aqui pelas redes sociais conosco, que a gente vai estar gravando um outro vídeo, trazendo mais informações sobre essa matéria. E é isso, tá? Eu espero que eu tenha conseguido demonstrar um pouco, talvez te trazer um pouco de tranquilidade ou não em relação a essa matéria. Ficando com alguma dúvida, entre em contato conosco, será um prazer aí poder te ajudar. Um grande abraço e até o próximo conteúdo. Até mais!